Os bandeirantes eram homens geralmente paulistas, que eram responsáveis pela captura de escravos fugitivos, aprisionamento de indígenas e outras tarefas relacionadas. Atuaram também na procura de pedras e metais preciosos pelo interior do Brasil. Foram responsáveis pelo desbravamento do território brasileiro e, durante o final do século XVII, descobriram ouro na região de Minas Gerais. E com a descoberta do ouro, ocorreu um significativo deslocamento geográfico, tanto de pessoas vindas da metrópole quanto de pessoas da própria colônia, que depois de ficarem sabendo do ouro naquela região, foram atrás de um enriquecimento rápido. Com isso, houve um grande aumento populacional, e o que antes tinha um caráter mais rural passou a ter um caráter urbano. As lavras eram unidades produtoras relativamente grandes, chegavam a possuir algum equipamento especializado, exigindo às vezes o trabalho de mais de 100 escravos. Como o capital necessário para explorar uma lavra era elevado, apenas jazidas de ouro suficientemente grandes compensavam o capital investido. Enquanto as faiscações eram pequenas unidades produtoras, trabalhavam somente algumas pessoas, ou, em muitos casos, apenas um minerador. Também era frequente um homem livre enviar para a faiscação um escravo, que ficava com uma parte do ouro encontrado e entregava a outra parte ao seu senhor. Durante a época da mineração, todos aqueles que exploravam o ouro eram obrigados a pagar um imposto conhecido como quinto, e como o próprio nome já diz, se tratava de um quinto do que rendesse o ouro, e a fiscalização era extremamente rigorosa e feita por parte da Intendência das Minas, que fiscalizava a extração do ouro, e toda nova jazida descoberta teria de ser imediatamente comunicada à Intendência, e a mesma dividia a área descoberta em datas. O descobridor tinha direito a 2, e a outra parte ficava com a coroa. As casas de fundição eram os locais que recebiam todo o ouro extraído, transformavam-no em barras timbradas e quintadas, e após esse processo devolviam-nas ao proprietário. Mas as casas de fundição se encontravam no sul do país, entre o Rio de Janeiro e São Paulo, e isso acabou gerando uma revolta entre os colonos, devido ao trabalho que tinham para transportar o ouro até elas, a burocracia, as taxas e a dificuldade de contrabandear. Os lucros com o ouro em Portugal estavam diminuindo, e para evitar isso, a coroa instaurou uma nova cobrança de impostos, que seriam 100 arrobas de ouro anuais. E se caso esse valor não tivesse como ser atingido, seria aplicada a derrama, que era o confisco de todos os bens de valores que a pessoa possuía. A Inconfidência Mineira foi uma revolta em 1789 na capitania de Minas Gerais contra o domínio de Portugal. No século XVIII, a economia mineradora deu seus primeiros sinais de enfraquecimento, e o problema do contrabando e a profunda dependência econômica fez com que Portugal aumentasse os impostos e a fiscalização sobre as atividades na colônia. A colônia tinha uma dificuldade de cumprir a exigência estabelecida. Conformado com a diminuição dos lucros, Portugal empreendeu um novo imposto, a derrama. Os colonos acharam extremamente abusiva. Com isso, as elites intelectuais e econômicas da economia mineradora, influenciadas pelo iluminismo, começaram a se articular em oposição à demolição portuguesa. Em 1789, um grupo de poetas profissionais liberais, mineradores e fazendeiros,
pensaram em tomar controle de Minas Gerais. O plano seria no mesmo dia da cobrança da derrama. Com a aproximação da cobrança metropolitana, as reuniões e expectativas em torno da Inconfidência eram cada vez mais intensas. Na data da derrama, sua cobrança foi revogada pelas autoridades lusitanas. Joaquim Silveira dos Reis denunciou seus amigos pelo perdão de suas dívidas. A maioria foi presa pela autoridade de Portugal. O único que assumiu foi Tiradentes, e para não ter outras revoltas, Portugal decretou o enforcamento e o esquartejamento dele. O corpo foi exposto nas ruas que davam acesso a Minas Gerais. Era o fim da Inconfidência Mineira. Mesmo tendo caráteres separatistas, os inconfidentes impunham limites ao seu projeto. Não pretendiam dar fim à escravidão africana e não possuíam algum tipo de ideal que lutasse pela independência da nação brasileira. Desta forma, podemos ver que a Inconfidência foi um movimento restrito e incapaz de articular algum tipo de mobilização que definitivamente desse fim à exploração colonial lusitana. A elite passou a ser educada na Europa, e jovens trouxeram para a colônia influências de correntes intelectuais estrangeiras, criando, no novo ambiente urbano, uma forte explosão cultural. Seu resultado foi o Barroco, um movimento artístico cujas produções locais traziam características próprias, além das presentes nos modelos europeus.